aí, pessoal, quero te dar as boas-vindas ao podcast do Música Pavê, o espaço no qual musicapavê.com ganha o formato áudio. Meu nome é André Felipe de Medeiros, eu sou o fundador do Música Pavê e trago aqui uma coleção de entrevistas que fizemos com músicos bem diversos, todos muito bons, possibilitando aí um mergulho em seus processos criativos com um olhar mais específico para alguns dos elementos que formam uma música, um disco ou qualquer obra musical. Se você não conhece o podcast Música Pavê, deixa eu te contar que o formato é esse, é uma revista sonora que você pode folhear e encontrar diversas pessoas falando sobre vários assuntos, todos sobre este mesmo norte. E lá no musicapavê.com, na aba podcast, você encontra uma página específica para cada um dos episódios. Ou seja, tudo que você escutar aqui durante as conversas, você pode ouvir depois a música, o disco, ver o clipe lá no site. Bom, e para começar, tem aqui um papo com uma novíssima banda, ou talvez a gente pode chamar de uma super banda. Tô falando de Trago, formada pela cantora Tulipa Ruiz, os produtores Rica Amabis e Gustavo Ruiz, e o artista visual Alexandre Orion. A primeira música, Por Vir, já está no mundo e faz parte, inclusive, da mixtape Outono 24 do Música Pavê. Bom, o processo criativo da Trago é muito interessante. As canções nasceram de loops de vídeos que a Tulipa fez no Instagram, transformados em produções pelo Rica, que ganharam instrumentos do Gustavo e beats do Orion, para voltarem depois para a Tulipa, colocar ali letra e vocal. Ou seja, se vamos fazer um episódio sobre as somas e as partes e os resultados delas, então, em cada música ou em cada disco, é o exemplo ideal para a gente começar esse papo. Gustavo Ruiz e Alexandre Orion vieram então ao podcast falar mais sobre como a soma dessas partes criaram o disco, que sairá em breve pelo selo Sesc. Que legal estar aqui com metade da banda Trago. Valeu aí, Gustavo, por estar aqui com a gente. Valeu aí, André, pelo convite. Felizão em estar aqui. A gente está aqui representando, né? Estamos aqui 50% da banda. Faltou o Rica Mabs e faltou a Tulipa, mas a gente dá conta aqui de contextualizar e contar um pouquinho sobre o projeto. É isso aí. Orion, sempre um prazer falar contigo. Você sabe que eu sou teu fã. Pô, André, a satisfação é minha, cara. Tamo junto aqui. Prazer também estar com o Gustavo aqui, falando desse projeto nosso. E é legal a gente, né, como conhece vocês de outros carnavais já, assim, é interessante a gente sentar pra conversar tendo uma música lançada. É uma situação quase inédita pra mim, assim, né? A gente sempre fala com os músicos que já tem aí alguma discografia, mas Por Vir chegou e mostrou muito bem, eu acho, não só a qualidade do som de vocês, como da pistas de vários outros adjetivos que vocês estão colocando nesse trabalho. E a minha primeira pergunta, pra entender melhor Por Vir e entender melhor Trago, é que quando eu leio a proposta, começa com o loop do Instagram, que aí vai ganhar sample, que aí vai ganhar percussão, ganha beat, ganha outro instrumental, ganha a voz da Tulipa. Me lembra aquele jogo que a gente faz quando alguém começa a desenhar, dobra o papel, o outro continua desenhando, dobra o papel, continua desenhando, dobra o papel, e no fim tem alguma coisa maior aí. Tudo isso para perguntar para vocês, o quanto Trago é individual e o quanto Trago é coletivo? Esse projeto ele nasceu de um jeito muito provocativo, né? Porque a gente foi convidado pelo Márcio Debelian, que é um jornalista, agitador cultural lá do Rio, para um projeto dele que une artes visuais e música, né? E aí pintou esse encontro do Rica, Tulipa, eu e o Orion. Então, não dá para falar que o projeto é individual, ele realmente ele é uma experiência coletiva e de input múltiplo, assim, sabe? As coisas do Orion foram ferramentas para a gente fazer base e vice-versa. Os samples que a Tulipa criou a partir das edições dela de vídeo, porque é isso, né? Ela editava os vídeos para fazer super cortes, hiper cortes, e isso gerava um áudio texturizado. E essa foi a primeira coisa que o Rica pegou para começar a trabalhar do jeito maluco que ele trabalha, que é de super edição e de criação de beat. Então ele é um projeto muito múltiplo nesse sentido, de estímulo múltiplo, né? Que começa com uma inversão muito interessante, porque o previsível seria que eu fosse o artista das artes visuais e a Tulipa fosse a artista da música. Só que a Tulipa, na primeira conversa, ela falou, pô, eu tenho esses vídeos de Instagram, eu tenho me interessado muito pela maneira como eles loopam, né? Pela sonoridade que resulta desse loop do Instagram.
E aí, a nossa primeira camada era imagética, né? Era audiovisual a nossa primeira camada. Então, eu recuei nesse sentido de não ser o artista visual, né? Que era a praxe, o previsível. E aí, a gente parte de uma camada visual da Tulipa, e quando o Rica criou essas texturas, né? Fatiando, que são harmonias, né? São também ritmos, né? Conduções e tal. Aí eu peguei MPC e ensaiei os primeiros beats, né? Os primeiros ritmos ali, grave e agudo, fazendo. E é magnífico, né, Gus? A maneira como isso tudo foi se construindo em camadas mesmo, assim. E diria até mágico, porque a gente fez. Claro que depois o acabamento disso tudo leva um tempão, mas a gente fez num impulso, né, Gus? Foi uma criação de 8 canções assim para o projeto, mas que a gente de repente viu, pô, tem um disco aqui. Isso demorou alguns anos para se concretizar, realmente virar um disco, mas a gente enxergou que o material dava caldo para um álbum rápido, né? É isso. Certo. E nessa linha do tempo da história da Trago, você falou que levou algum tempo para vocês perceberem que tinham ali um disco. As outras músicas, elas foram feitas com qual periodicidade, ou todas elas também seguem o mesmo processo criativo de por vir? Alguma tem aí uma ordem inversa nos seus elementos? Na verdade, a gente percebeu rápido, né? O que o Gus quis dizer é que a gente percebeu de imediato que nós tínhamos um álbum ali com 8 faixas, né? Ah, É perfeito. que aí, claro, para isso depois, para as colaborações, né? Para isso ser trabalhado, aí vem um tempo. Aí foi questão de E são 4 carreiras individuais também correndo por aí, né? Pra dar agendas conta de dificílimas de sincronizar. sincar. Agendas muito difíceis de sincronizar, fato. Não, é isso, né? A gente fez as canções para o projeto lá em 2014, 2015, mas daí até isso realmente ganhar um corpo de disco levou esse tempo todo. Foi um trabalho artesanal, cada um fazendo um pouquinho, o Rica fazendo, o Orion fazendo, a Tulipe fazendo, eu fazendo. Até que pintou também o convite do selo Sesc, e aí a gente, beleza, vamos terminar esse álbum. Sobre a questão das músicas serem, todas tiveram o mesmo processo, com os vídeos, que aí ia pro Rica, aí ia pro Orion, aí ia pro Gustavo, e aí voltava pra Tulipa. Esse processo, essa linha do tempo é sempre a mesma? Segue esse padrão, porque isso faz com que o disco, que o projeto seja extremamente conceitual, né? Porque ele tem uma ordem de acontecimento das coisas realmente, assim, e é diferente, porque normalmente, sei lá, eu no meu processo com a Tulipa, muito provavelmente, muitas das vezes eu vou mandar um violão e ela vai compor alguma coisa em cima, né, Orion? Agora, nesse processo, não, realmente, a gente partiu de textura. E é louco que a matéria-prima dessa textura ela é audiovisual, aí fecha a conta do conceito, assim, né? E é isso, todas as faixas têm 2 vídeos, né? Então, a tua pergunta se as músicas foram todas feitas da mesma maneira, foram sim, não era nem por um apego conceitual, mas a gente estipulou ali, o Rica, no processo dele, acabou que resulta que cada música tem 2 vídeos. Tanto que no Canva do Spotify, né, aquele videozinho que roda acompanhando a música, você sempre vai ter 2 vídeos para cada música, porque exatamente essa é a origem dela, né? E aí, claro, dentro das experimentações iniciais do Rica, tem vídeos que vão resultar em ritmos, né, em conduções, né, em marcações de tempo. Tem outros vídeos que são muito mais harmônicos, né, que vão para um lugar muito mais etéreo, né? Mas é o que o Gusto está chamando de textura, ou seja, as 2 primeiras camadas de som são sempre 2 vídeos. Isso, exatamente, os 2 primeiros layers, né? Sim, saquei. Bom, sobre esse disco então que chega em maio, como vocês acabaram de falar, é um projeto também audiovisual, e a informação que eu tenho é que ele chega acompanhado de realidade aumentada e apresentações transmediáticas. Minha pergunta é, o que se tratam esses elementos, né? O que vocês vão trabalhar com realidade aumentada e, afinal, o que é transmediático nessas apresentações? André, a gente, como o Gustavo falou, o projeto é extremamente conceitual, sabe? E não é nem porque a gente tem um apego conceitual. É curioso porque agora no final, a gente até estava nessas discussões, por exemplo, a capa do disco, pô, ela não é tão estética e tal. E aí, às vezes, eu puxava para o lado conceitual e dizia, não, mas a capa carrega o conceito do projeto, né? Ou seja, talvez a gente, o Gus, a galera, a Tulipa é artista, né, das artes visuais, a gente quer, às vezes, uma coisa mais impactante, como uma ilustração, né? Só que acaba que a capa do disco são 4 frames, portanto, são 2 músicas, tá? São 4 frames de 4 vídeos, portanto, a capa do disco representa 2 das faixas do disco. Então, nisso, a gente foi direto no conceito. Ele é transmediático por excelência, sabe, André?
Hoje em dia, claro que as músicas já há alguns anos são acompanhadas de videoclipe, e hoje em dia, com essa coisa do multimídia, dificilmente você olha uma música sem que tenha um motion, sem que tenha um vídeo associado a ela, né? Só que, assim, no nosso caso, não é uma etapa final, ela é realmente a etapa inicial, entende? Então, assim, ele é transmediático por excelência. E, portanto, tudo que a gente fizer, quando você estiver assistindo o show e cada um desses samples de vídeo for tocado, você vai ver isso acontecendo no palco, entende? Então, as músicas realmente carregam essa essência, né? É mais do que uma firula, é a essência do projeto. Não, é bem isso, e essa parte transmediática, a compreensão da Tulipa e do Orion, ela é mais ampla, assim. Acho que eles têm propriedade total para falar sobre, mas eu acho mal barato, assim, inverter o processo, partir dessas texturas e a gente receber inputs diferentes para poder criar música, né? É tudo muito rico, assim, muito legal. Esse projeto ele é muito, muito legal, assim, é muito diferente. E eu diria que da minha parte, viu, André, eu sou um cara que toquei durante muitos anos, né? Mas eu fui puxado para as artes visuais. Então, assim, torno essa oportunidade pública para agradecer a generosidade desses caras que são músicos mais magistrais, né, cara? Que também me permitiram estar junto com eles nesse processo. Eu acho Sim. que fluiu, acho que teve uma naturalidade, mas sabe assim, tipo, é uma generosidade dos caras de também me ter junto nesse lugar da música. Foi muito, muito bonito para mim, muito legal. Não, eu queria dizer que a capa, né, você perguntou da realidade aumentada, então a capa do disco, ela é realmente baseada em realidade aumentada. Essa imagem da capa, ela é um gatilho, e quando você aponta o celular para ela, ela roda efetivamente os vídeos e, consequentemente, as músicas que esses vídeos representam, né? Então, como a gente falou que as primeiras camadas da música são os próprios vídeos, no caso, você tem 4 vídeos na capa, portanto, 2 músicas, e essas músicas tocam na medida em que você aponta o celular para ela. Ela é um simulacro do projeto, entende? Ela é exatamente a essência da parada. Sim, perfeito. O que eu queria escutar de vocês agora é a gente talvez ir na contramão do que a gente está conversando até agora, sobre quanto esse projeto é audiovisual e o quanto de tem esses experimentos e confabulações de vocês para que ele seja do jeitinho que ele é, e é perguntar o quanto o Trago tá musicalmente dialogando com os sons de hoje em dia. E eu pergunto isso motivado por, como vocês sabem, por vir entrou recentemente na mixtape de outono do Música Pra Ver, e pra mim ela funciona perfeitamente no meio de outras músicas que foram criadas de outras maneiras, com outras propostas e até vou falar outras ambições artísticas, né? Mas e aí, como é que vocês veem então essas músicas dialogando com o cenário musical de hoje? Cara, eu acho que tá total, assim. Eu não escuto o disco do Trago e acho que ele afronta o contemporâneo, assim, de maneira alguma. Eu acho que ele dialoga. Ele é um disco que ele tem momentos de papo reto, ele tem momentos de hiperedição, ele tem momentos eletrônicos pra caramba, tem momentos reflexivos, por vir uma música super contemplativa e reflexiva e, né, tipo assim, é uma música longa com um interlúdio final assim enorme, que é meio Clube da Esquina, é uma música meio doida assim de você soltar, né? Tipo, metade da música é um instrumental final. Mas eu acho que a gente está vivendo uma época generosa no sentido de que vale o experimentalismo, assim, sabe? Acho que a gente não está mais tanto na ditadura dos 3 minutos. A gente está em tempos de TikTok, mas ao mesmo tempo também. A resistência é forte. Os E artistas particularmente resistem. a gente, a Tulipa, eu, o Rica, o Alexandre, a gente também não está nessas. A gente está criando as nossas Sim. paradas e vamos que vamos. Não acho que é um disco que destoa dos dias de hoje e também não enxergo ele como um disco datado. Acho que é o disco do Trago, é um disco que daqui a 30 anos a gente vai ouvir e falar, pô, que massa, né? Que a gente fez essa parada, assim. E essa é uma investigação que interessa muito a gente também. Ficar fazendo disquinho datado, ou ficar fazendo arte datada. Acho que ninguém tá nesse rasinho, né, Orion? Absolutamente, cara. E eu, nas artes visuais, também digo isso, né? Uhum. Assim, as pessoas falam, que artistas te inspiram? Cara, se eu for fazer uma pintura, eu não vou me inspirar num pintor, porque isso não é inspiração, isso acaba cerceando a gente no processo criativo, né, cara? É como você falar, pô, vou pintar, vou carregar o Da Vinci nas costas, vou carregar o Michelangelo nas costas, tô ferrado, né? Então, eu acho que quando a gente fala de transmídia, né, dessa ideia de transmediática do projeto, ela já é um pensamento sobre a contemporaneidade, né? Porque Uhum. lá atrás, quando a gente começou essa história, a gente já estava questionando, peraí, que linguagens são essas? Como é que esse vídeo sampleia aqui? Sonoridade sai disso, né? A Tulipa já trouxe
esse elemento, essa fagulha, assim, de, pô, aqui tem coisa. Então, no final, eu diria que ele talvez seja mais contemporâneo do que a gente possa imaginar, né? Nesse sentido de que ele está pensando as diferentes mídias simultaneamente, ele está ali explorando, experimentando essas diferentes mídias, né? Uhum. Não, legal demais. E eu faço questão de perguntar isso porque eu entendo que a própria longevidade do disco enquanto obra, ela vem de se tratar de música boa, mais da qualidade musical do que das ideias e conceitos e tudo isso que a gente pode conversar e que a gente admira hoje. Mas meu palpite é que a longevidade vem da qualidade sonora. Então que bom que a gente está escutando música boa. E para terminar, eu queria perguntar para vocês então, assim, acho que nesse primeiro momento da Trago, desse primeiro momento da discografia, nesse porvir do disco, né? Eu penso que vocês estão aí, se já não escutando muitos adjetivos, muitas qualificações para o que o projeto é, vocês estão prestes a começar a escutar as pessoas falarem, Trago é tal coisa, Trago é aquilo lá. E eu queria perguntar para vocês, o que vocês não querem que as pessoas entendam do que é Trago? O que vocês gostariam que as pessoas não classificassem o projeto? Eu acho que Porvir é uma música que, ao mesmo tempo, contempla o disco todo, mas ao mesmo tempo não contempla. Então, assim, vem coisas bem diversas no disco. Então, eu acho que esse é um projeto pro ouvinte ou pro espectador, né? Para um mergulho as possibilidades de muitas camadas, assim. Esse é um disco que dá para ouvir lendo de muitas maneiras e dá para você botar e não prestar atenção e curtir, mas dá para você a cada audição também, opa, tem coisa aqui, entendeu? Isso vale isso vale pro audiovisual de maneira geral. Acho que é um disco que não sei como as pessoas vão receber isso. Eu não tô curioso também. O que você acha, Aaron? É engraçado, né? O que a gente não quer que as pessoas pensem é uma pergunta dificílima de responder, né? É, Mas, assim, nessa lógica de quando a gente rotula, né, classifica, eu acho que de novo, essa ideia de ser transmídia na essência, ela tira o rótulo, né, cara? Realmente o projeto não pode ser rotulado. Então, e como o Gustavo acabou de falar, você vai ter faixas com diferentes características, né? Você tem elementos do punk rock, ao mesmo tempo que você tem disco music, né? E o eletrônico está presente na própria ideia da origem, né, dos samples ali. Enfim, é muito, muito plural, é muito diverso. E ao mesmo tempo tem uma unidade, quando o Gustavo fala pôr para tocar e só ouvir, ele tem uma unidade magnífica, né? Mas cada mergulho, cada música é um mergulho ao mesmo tempo. É uma onda, é uma onda. Nano é um cantor do Rio de Janeiro que já foi gravado por gente como Melim e Mumuzinha, entre vários outros, e também tem um trabalho autoral que está prestes a entrar em uma nova fase com o disco Industrial. Diferente do pop com ares de trap, de música eletrônica que está tão difundido hoje em dia, Industrial é um trabalho gravado ao vivo com banda completa, trabalhando aí outras sonoridades e, é claro, uma interpretação mais orgânica de Nano. Foi o que ele contou nesse papo rápido, mas cheio de informação, que revelou não só um artista muito talentoso, mas também um cara muito massa, com muita coisa legal para falar. Nano, eu acho que não tem como a gente começar por outra forma a não ser já trazendo pra cá a grande novidade que é você tá entrando numa nova fase aí da sua carreira, da sua discografia e tudo mais. Acho que a pergunta inevitável é, por quê? O que tá acontecendo aí? E aí, André, tudo bem? Pô, maior prazer estar aí contigo aí no Música Pra Ver. Pô, eu tô muito feliz com essa nova fase, na real, porque a gente acaba trazendo muita coisa pro comercial, né, que a gente diz. E hoje em dia, querendo ou não, a música são números, e sempre números e mais números, né? E eu acho que a gente está esquecendo muito de passar a mensagem da música, do que ela traz, do que ela te faz sentir, da onde você veio, da tua história. Porque acaba que as pessoas elas têm mania de te pegar e te colocar numa caixinha e achar que você tem que fazer aquilo, que você tem que seguir tal segmento, que você tem que, né, um gênero. E eu não acredito nisso. Eu acho que a música ela é livre, a criação ela te permite viajar em outros lugares que as pessoas nunca foram, ela te permite sentir coisas que você nunca sentiu, ela te permite se conectar com Deus, ela te permite. Então a música ela tem muitos superpoderes que eu acho que a galera está esquecendo desses superpoderes que podem mudar as vidas das pessoas, como mudou a minha.
né? Como o rap muda muito a vida da galera, como a harmonia, as coisas bonitas de sentir, de se criar, as formas da música, elas são livres e ilimitadas. Então, acho que essa é a nova fase do Nano. Ela é livre e ilimitada. Perfeito, perfeito. Como é que a música já mudou sua vida? Cara, eu vim do nada, né? Tipo, sou um moleque de família muito pobre, origem, pô, muito pobre mesmo, de não ter forro, não ter piso, não ter, tipo, na casa. Eu acho que eu comecei a escrever as coisas que eu sentia no meu coração e acaba que eu não gravei tantas coisas, mas outros artistas gravaram. Então, tipo, ali às vezes você está no momento e que você precisa ali, então você vai soltando suas obras para as pessoas gravarem para você ter né, quando você entende o game ali, então para você ter uma Uhum. arrecadação, né, da receita e tal, que esse eu acho que é um outro papo, mas você começa a aprender e começa a ver que isso traz um dinheiro e vai te dar um retorno. E aí eu consegui acertar uma música que se chama Gelo, que é da galera da Melim, super meus amigos também, obrigado. E eu consegui ganhar uma grana, e consegui reformar a casa, e consegui mudar, tipo, a vida da minha mãe um pouco, a minha vida, eu me mudei, né? Então, continuo trabalhando com música, hoje eu estou montando a minha editora aí, ajudando outros moleques que, tipo, querem também aprender. Então, tipo, acho que a música, não só materialmente, né? Mas ela se você acreditar e ter fé a Deus da música, né? Eu aprendi isso com o Delão, que é um cara super talentoso, também gente boa, meu amigo. E ele fala muito sobre a Deus da música, né? Então pede para Deus a música, pede para Deus, né? Pede para as forças, para o universo, que eles conseguem mudar a tua vida, mudar a tua história, né? Deus pode mudar a tua história. E a música, ela, para mim, né? Pelo menos para mim, ela é a primeira conexão, assim, a forma mais próxima que eu me conecto, assim, de Deus e das forças que eu acredito e das coisas, eu acho que é pela música. Até na conversa e tal. Acho que é isso. Uhum. Voltando agora ao que você falou de, por exemplo, compor Gelo para Melim, me tira uma dúvida. Essas músicas que foram gravadas por outros artistas, você compôs para eles ou são composições suas que você fez e aí ofereceu? Não, na real, essa foi uma até diferente. Rola muito disso, dessa encomenda, né? Uhum. De pensar e respirar ali um pouco o universo do outro artista. Acho que eu faço isso às vezes. Mas nesse dia acabou que eu fui para casa deles. Então a gente estava num dia bem assim, se divertindo e tal, estava conhecendo. E vamos escrever uma música aí. O Diogo pegou o violão e tal, e a gente começou a escrever assim uma música. Eu lembro que eu fiz um pedaço da música, o refrão e mais um pedacinho assim da Gabi, e a galera terminou depois da música. Tanto que eu Uhum. nem, eu nem esperava por isso. Aí a galera terminou e me ligou, terminamos aquela música que a gente começou tal dia e tal. E foi muito assim, cada um foi soltando uma frase, uma palavra do que estava ali no momento, sentindo, né, e tal. Aí na época eu estava passando umas coisas, foi bem no comecinho mesmo, eu lembro que eu fiz, eu sei que não tá tudo bem, meu bem, nada bem. Se você tá bem, tem 100. Se você tá mal, não tem ninguém. Aí não tem ninguém. Aí veio, tipo, aí veio o refrão, você me deu gelo, ficou tudo gelado. E nesse dia frio, quem é que tá do seu lado? Tipo, muitos momentos da solidão ali, né? Tá sozinho e tal. E acho que é muito isso. Mas a criação é, como eu disse, é livre. Tipo, às vezes vem uma música de uma vez, às vezes você força para tentar fazer uma música comercialmente, tal. No meu caso, eu prefiro sempre escrever quando ela vem, assim. Uhum. É isso, basicamente. Era o que eu ia te perguntar agora, né? Eu fiz essa introdução perguntando se as músicas são por encomenda ou se são coisas suas que você oferece para os outros, porque eu queria perguntar, né, se esse novo disco, então, das 12 faixas, 10 são inéditas. Eu queria saber como é que foi, então, se você compôs para o disco ou se são composições suas que você reuniu, Sim. coletou para essa obra. Eu tinha bastante composição, mas essas em especial, eu selecionei algumas especialmente para esse minério industrial, né, que é o nosso projeto novo. E essas músicas têm alguma coisa bem antiga que eu nunca lancei, que eu nunca trabalhei, e tem bastante coisa nova também, que eu acho que. E dessas antigas eu também mexi, mudei letras, mudei coisas, e a gente vestiu numa roupagem que eu acho legal de agora, assim, uma parada mais verso forte e refrão melódico. Meio Mac Miller e tal, Charlie Brown um Uhum. pouco, e a gente fez isso. Nesse trabalho,
eu trouxe muito da minha vivência, da minha vida, né? Eu conto essas histórias que a gente está falando aqui, falo da minha mãe, falo do meu pai, que sou um cara que perdeu o pai muito cedo e tive que assumir várias responsabilidades da casa e de outras coisas. Então, eu tive que, pô, cuidar da minha mãe ali. Minha mãe, pô, já teve vários problemas. Então, é uma parada assim, veio uma maturidade. Eu trago essa maturidade pro disco, que é uma parada Uhum. que eu não consegui trazer em outras músicas, em outras formas, por causa das coisas do mercado, e a gente tem que trabalhar também. Mas eu acho que agora eu estou conseguindo fazer, eu trouxe bastante coisa minha, assim, do meu eu mesmo, íntimo, que eu estou muito feliz, cara, e eu quero encorajar outros moleques igual eu a, tipo, fazer a parada, acreditar neles e acreditar na música e ver que a música não é só ice e cordão de ouro e carros. Eu acho que a música ela é mais do que isso, tipo, é muito mais do que isso. A música é sentimento, é liberdade, é expressão. Muitas das vezes eu tive dificuldade de me expressar na minha vida e eu colocava isso na música, eu escrevia. Então, é uma forma minha de estar tipo, jogando para fora tudo aquilo que faz mal também. A música tem esse poder. Então, eu acho que é isso. Esse novo trabalho, tipo, vem muita expressão. Tem um pouco de raiva que hoje eu não sinto mais. A gente começa a cuidar um pouco da cabeça ali, né? Mas tem muita raiva, tem muita ansiedade de mudança, né? Das coisas mudarem. Tem amor, tem muita coisa, assim, muita. É uma explosão de sentimentos, cara. Uhum. Legal demais. Irado. E de onde vem a sua preferência por optar por um trabalho com banda completa? Um trampo gravado ao vivo e ali com tantos instrumentistas do seu lado. Cara, pô, eu sou um moleque que desde molequinho, tipo, dos 8 anos ali, minha mãe sempre gostou de me levar pra igreja, tá ligado? Uhum. E essa parada da banda ali na igreja era uma coisa que me conectou, sempre me conectava muito. E eu acho que a banda, ela me traz, me faz sentir mais, sabe? Do que um. Não tirando, lógico, tá? Eu amo beats e essas coisas também, 808 essa coisa do rap, acho até legal misturar os dois, saca? Uhum. Eu acho que traz essa coisa grande, mas eu acho que a harmonia tá ficando muito presa. Por exemplo, eu abro um splice aqui, então eu colo qualquer guitarra, qualquer violão, qualquer. Eu consigo pegar e colar. Então, eu acho que quando é tocado, e cada músico, cada cara passa o seu sentimento pro violão ali do que ele estudou, do que ele. Eu acho que a coisa fica maior. Então, Uhum. tipo, e dá um sentimento a mais, assim, sabe? Acho que é por isso. E a banda, ela também, a galera hoje, tipo, tem muito. Ela tem um custo maior, né? Porque são mais músicos, são mais pessoas e tal. Então a galera opta por, né, não tentar. Eu tô tentando aqui da minha maneira, eu também não tenho dinheiro pra caramba, mas acho que eu vou me conectando, assim. Então um brother acaba ficando, o outro gosta da música, o outro, vou tentar aqui, consigo fazer isso, mas vamos tentar e tal. Então acaba que a gente vai se unindo ali e tá dando certo. Por enquanto tá rolando. Então conseguimos gravar um projeto legal e tô doido para jogar na pista aí para todo mundo. É. Não, a impressão que eu tenho, conversando 10 minutos com você, a gente falando ali de uma nova fase e você já chega assim, tem uma energia na sua voz de fato de recomeço, de fazer alguma coisa bacana, você falando do que é orgânico, você trazendo uma questão espiritual pra coisa. Quando eu olho pra esse formato então, gravado ao vivo mesmo, eu entendo que tem uma questão ali que é de entrega de você de corpo inteiro. O que eu tô percebendo, você tá lançando a cabeça que sim, mas o que eu tô percebendo é que industrial é uma entrega sua também. É talvez a amostragem mais bruta no sentido de puro que a gente tem do Nano até hoje. Pô, eu fiquei até arrepiado aqui, cara. E é exatamente isso que você falou, André. É o Nano, o meu íntimo, a minha conexão com Deus, a minha conexão com o universo, com as coisas da vida, né? A minha história, da onde eu vim, da cidade que eu vim, eu falo das cidades por onde eu passei, falo do meu pai que me ensinou muito, mesmo ele tendo falecido com 17 anos, eu acho que aquela fase que eu morei com ele todo, então ele fez a minha adolescência, né? Me formou para ser um homem, assim. Então ali, aí o ser um homem, acho que foi um momento que eu passei sozinho, porque às vezes tem coisa que você não consegue conversar com a tua mãe, as pessoas. E ser homem vai muito além
de ser homem, né? Tem coisa do que homem não chora, né? Essa coisa toda do. Não, homem chora sim, homem tem sentimento pra caralho. Eu sou um moleque, eu sou uma explosão, cara. Às vezes eu tô sorrindo, às vezes tô chorando, assim, eu me emociono com as coisas, eu me toco com as pessoas. E eu acho que hoje no mundo as pessoas estão se importando cada vez menos umas com as outras, cada vez menos, tipo, com a família, sabe, aqueles princípios da vida mesmo. E eu acho que é o que faz todo sentido. O dinheiro ele está substituindo tudo isso, as máquinas, né, os robôs, os computadores, então eles estão te livrando da solidão, assim, né, meio que é uma enganação de te livrar da solidão, é uma enganação de te livrar do tédio, e ao mesmo tempo você vai alimentando a sua mente com tudo isso muito fácil, com a rede aqui, então eu tenho tudo aqui ao meu alcance, né? Mas acaba que a gente esquece de ler um bom livro, de ver uma boa arte na rua, de respirar um melhor pastel, né, do lugar que você está indo, de você sair e ver, caralho, que montanha foda, que parada foda, a conexão com teus amigos, andar com pessoas que te joguem para cima, andar com pessoas que façam músicas, que diz coisas, que passem mensagem. Eu lembro do Ziba, lembro do Igor, pô, lembro, vou passando na minha cabeça, eu lembro de vários brothers que eu acho que passam essa mensagem e que eu aprendo muito com eles. E é isso, o artista é formado de várias referências, de aprendizado de várias formas, de várias coisas, e cada um tem o seu jeitinho de fazer a parada, eu acho. Nave Pássaro é o novo álbum de Malu Maria, artista de São Paulo que teve honra de contar com um dos tangalas da banda Cidadão Instigado na produção. Malu, que também tem formação em musicoterapia e cantoterapia, contou no podcast como todos esses elementos que fazem parte de seu repertório foram colocados em jogo para resultar no disco que ela queria. É um álbum muito interessante em seu conceito, com faixas bastante diversas que você vai aproveitar ainda mais depois de escutar esse papo. Malu, o assunto hoje é Nave Pássaro e uma coisa que me chamou muita atenção no disco é a sua intenção de encontrar o que eu vou chamar ali de uma estética do sonho, né? As músicas dialogam com sonhos em suas letras, em suas temáticas, mas em toda a atmosfera do disco também isso está presente. E para começar então a conhecer melhor o Nave Pássaro, eu queria te perguntar, como é que foi encontrar os timbres, a atmosfera que simbolizam também esse onírico? Nossa, é muito bacana a sua pergunta, assim, porque é bem refinado, né? É de quem realmente ouviu e entendeu toda a pegada, né? Toda a mensagem do disco e aí entrou nos detalhes mesmo, né? Porque não basta a gente dizer com palavras, né? Porque afinal a gente está falando de música, né? E a arte é assim mesmo, né? Pois é, a gente está falando uma coisa, mas a melodia também tem que estar indicando os caminhos e não só a melodia, como os arranjos e as sonoridades, né, as escolhas, né, de cada instrumento. E é uma pena o Dustan não estar aqui hoje, que foi produtor e quem fez grande parte dos arranjos e tudo mais, super responsável por essa parte, e que foi uma delícia trabalhar com ele, porque justamente isso, ele veio com um ouvido muito aberto para entender qual era a pegada, qual era a intenção das minhas músicas, em primeira instância, de voz e violão, né? Uhum. Então eu trazia para elas ele foram melodia, compostas, né? Uhum. isso, melodia, violão, né, que é o instrumento que eu toco, e as palavras já lá todas certinhas. E aí, como eu já tinha sacado ele, já sou amiga dele há muitos anos, né? E a gente foi conversando e fluiu essa relação de trabalhar com ele de uma forma também que eu gosto muito, né? De uma forma muito natural. Foi um bate-bola super experimental, né? Então ele trazia, de repente ele trazia, que tal isso aqui, por exemplo, uma música, né? Porque cada música é uma história, né? Sim. Que tal isso aqui com isso aqui? Como é que você acha? Aí nossa, essa aqui bateu, né? Porque eu vou muito pelo feeling, né? Eu sou total da área da intuição. Uhum. Nossa, isso aqui bateu, isso aqui não, vamos tentar de novo. Vamos gravar a voz assim em vez de assim, né? Porque
às vezes eu cantava de um jeito com o violão, né? E a interpretação e o timbre era de um jeito, e aí a gente tentava colocar aquela intenção de voz no meio de todos os instrumentos e falava, nossa, já não dá mais, já morreu aquilo, né? E aí a voz tem que entrar em outra dimensão, em outra textura. Então foi isso, foi um jogo de um joga para o outro e vai estimulando, e aí a gente vai tentando entender a partir da influência de cada um também, Uhum. que são gerações parecidas, mas diferentes, e influências também que se complementam muitas vezes. Uhum. Cada música é uma história, e isso é muito claro para quem escuta o disco do início ao fim. De fato, a gente é levado a lugares bastante diferentes nessa jornada até a última faixa. Com isso em mente, eu quero te perguntar também, como é que foi entender a narrativa da obra como um todo? E eu pergunto isso porque quando o álbum chama Nave Pássaro e eu passo por uma faixa chamada Nave, que depois eu encontro uma outra chamada Pássaro, eu sei que existe aí, então, uma intenção narrativa, né? Pois é. Isso vai se dando de uma forma também intuitiva, né? Porque se eu não deixar correr, as coisas não acontecem, e aí muitas vezes o que rola é uma interpretação na hora de dar aquele laço final e falar, uau, olha só, então isso aqui dialoga com isso, que dialoga com isso e tal. Eu vinha muito prestando atenção nos meus sonhos, eu venho, né, desde muitos anos, sacando a importância, né, de trazer eles para a realidade, não ter muita distinção, que nem fazem os Yanomamis, né, depois que eu li A Queda do Céu, David Copenhauer, ou o próprio Siddhartha Ribeiro, que também é outra referência, assim, das minhas pesquisas, eu venho trazendo com mais consciência, né, os sonhos para perto da realidade. Porque eu acho que isso falta muito na nossa sociedade, assim, né, a gente fica muito nessa coisa do time is money, e do 2 mais 2 igual a 4, e essa coisa patriarcal, né, essa lógica que muitas vezes leva a gente para guerras, ou seja, que lógica é essa, né? Que lógica é essa que a gente segue, né? Do progresso, do capitalismo e tal. E venho observado civilizações mais antigas, assim, ou mais sábias, que trazem essa questão. Então, isso foi uma fonte, assim, bem que me ajudou. Além de também querer trazer questões, assim, sobrenaturais, que eu também acho importante colocar, né? Porque tem um céu aí infinito em cima da nossa cabeça, né? E então eu acho essa abertura, assim, né, de percepção super importante para culturalmente, né, para enriquecer os seres humanos de uma forma geral, porque senão a sensação que me dá é que a gente às vezes fica andando em círculos. Então eu trouxe esses elementos, sim, assim, de forma consciente, eu venho trazendo, né, mas eu acho que a amarração se deu por conta de eu estar dando importância para esses itens em especial. Eu acho legal essa partilha, né, eu acho enriquecedor. A gente até duvidar, ficar com aquilo na cabeça, ou então, sei lá, deixar aquilo brotar de alguma forma, para cada um de um jeito, né? Entendi. Gosto muito desse lugar tênue, sabe? Entre a realidade, a imaginação, o sonho, trabalhar nesse lugar, né? Perfeito. E olha só, é interessante você falar de percepção quando você está falando também de uns processos que são intuitivos, porque a gente sabe, quando a gente estuda arte, que o artista produz de forma intuitiva, baseado no repertório pessoal que o artista tem. Então, assim, a partir da maneira como você lê o mundo, das obras que você já viu, do que você entende o que você quer com a sua arte, que você produz com uma rapidez tão grande que a gente vai chamar de intuição. Mas é também um processo refinadíssimo do nosso cérebro quando isso acontece. Com certeza. Dito tudo isso, você tem um repertório de musicoterapia e de cantoterapia. Você percebe como, então, o quanto você sabe que o som chega nas pessoas, o que o som causa nas pessoas, isso influencia a produção de um disco? Completamente, completamente. Uma das coisas que a gente tem em comum, eu e o Dusta Galas, é que depois de, assim, já tá fazendo o disco, a gente descobriu e ficou,
foi que a gente curte ouvir frequências sonoras. Já ouviu falar? Sim. Ondas binaurais, que são sons que não chegam a ser músicas, porque tem as puras, né? Aí tem aquelas que a galera coloca um som ou outro para deixar mais mascaradinho a onda, mas a onda em si, ela é purona. Ela, tem umas que fazem... Tem outras que fazem... Né? São frequências, né? Que ajudam a alinhar o corpo em relação ao universo. E a gente ouvia isso e a gente pirou, a gente sacou essa coisa em comum que é tão específica e que os dois costumam ouvir e praticar bastante, né? Inclusive foi uma das coisas que me ajudou muito na pandemia. Eu saí de estados assim X para entrar em estados Y super mais equilibrada. Então eu sou muito ligada a essa questão das ondas mesmo, da música e as suas emoções. Não só nesse estado puro, né, que são as frequências sonoras, que inclusive tem no disco, principalmente na música Pássaro, o Dustan usou, né, dessas frequências, mas também nessa questão de já muito tempo meditei, né, eu fui professora de yoga durante 10 anos, frequentei por 1 ano e meio uma escola internacional de Kundalini Yoga, onde eu me dedicava, assim, 24 horas em aprender. Então, eu fiz uma imersão muito forte, assim, nessa cultura mesmo, assim, né? E saquei a relação dos mantras, né? Do sânscrito, que são as palavras sagradas, segundo os indianos, né? Que são palavras que carregam uma força, um tipo de portal em cada sonoridade delas, né? Então, assim, eu tenho essa pesquisa que eu acredito que devo, mas assim, faz muito tempo que eu deixei de ser professora, mas essa pesquisa e essa relação com o som de uma forma mais, acho que, como você falou, né? Que não seja só por entretenimento, lazer, mas também como uma forma de autoconhecimento, que mexa também com nossa parte física e mental, né? Eu acho que vem de muito tempo já. Mariana Aidar volta ao podcast Música Pra Ver na companhia ilustríssima de Mestrinho. Os dois acabam de lançar o belíssimo álbum Mariana e Mestrinho, que dialoga com o repertório clássico do forró ao lado de novas composições, como Boy Lixo e Até o Fim, que tem a participação de ninguém menos que Gilberto Gil. No podcast, os dois contaram sobre as escolhas de produção para o álbum, feito com o grande Tó Brandilione, e também as intenções ao montar o repertório dessa obra. Mariana e Mestrinho, que dupla, né? Que coisa bonita ver vocês dois juntos. E é muito interessante falar desse disco hoje, quando parece que é uma espécie de continuação da conversa que a gente teve no ano passado, Mariana, porque a gente falou sobre preservar a cultura e você até usou a frase, o forró é uma espécie em extinção. E eu queria perguntar para vocês, então, como que é poder preservar a cultura do forró e trazer para o mundo canções que já foram tantas vezes cantadas, mas fazendo com que elas sejam novas de novo? Sim, oi André, muito legal estar aqui de novo. Esse disco ele é muito especial, né? Acho que ele tem esse caráter mesmo de homenagear o forró, e acho que é importante quando a gente fala do forró e desse lugar, né, do Espécie em Extinção, eu digo mais num lugar de tradição mesmo, né, do forró pé de serra, o forró, né, mais raiz, assim, porque hoje também existem muitos tipos de forró, né, que são todos filhos também desse mesmo lugar. Mas nesse lugar que eu falei para você ali na outra vez, eu acho que eu me referia mais a esse tipo, né? Então, acho que nós que vemos essa grandiosidade, né, que o forró tem, que o forró cabe a nós, assim, através dessa paixão também, respeitar essa tradição e levar adiante, né? Que acho que é tanto uma missão minha quanto do mestrinho bem natural, bem intrínseco, assim, à nossa natureza mesmo. Então, esse disco, acho que ele tem esse lugar de reverenciar os mestres, mas olhar adiante também, né? É um disco que cria pontes com outros estilos,
que atualiza discursos de dentro do forró que às vezes são muito machistas, então tem esse lugar também, né, da mulher como protagonista. Ele traz também um amor que não é o amor sofredor, o amor romântico, né? Um amor mais universal, mais um amor que tem uma gratidão, como a música do Mestrinho, né? O Até o Fim, que depois ele pode falar melhor. Acho que ele tem esse lugar, assim, de reverenciar e olhar adiante. É isso, basicamente isso. É um disco com muitas inovações, mas que a gente também não perde a essência, né, dos grandes mestres, né? Como a Mari falou, é uma homenagem, mas olhando adiante, é isso, um disco sobre nossa geração, né? Sobre nossa geração, tem músicas um pouco mais antigas, mas que ainda são atuais, né? Hoje em dia, né? No nosso cotidiano. E por mais que elas tenham sido gravadas, a gente trouxe para nossa cara, trouxe para o nosso jeito de como a gente enxerga o forró, de como a gente enxerga a música, né? E ficaram bem lindas. Então esse disco já no primeiro momento, antes de viver ele 100%, né? Eu já tenho assim essa sensação, esse sentimento de gratidão no peito. Lindo, lindo demais. Sobre ele ter ficado muito bonito, e eu concordo com você, mestrinho, quando você fala isso, me chamou a atenção uma sonoridade bastante acalorada que ele tem, os vocais estão bem pertinho do ouvido, com os graves bonitos por trás, assim. E eu queria perguntar pra vocês, quando é que vocês souberam que o disco ia ter essa cara? Olha, acho muito legal você falar isso, porque eu amo a sonoridade desse disco, e acho que isso é muito um mérito do Tó Brandiglione, né, que foi o que a gente chamou para produzir, e a gente queria que o disco não pendesse nem para um lado nem para o outro, né, esteticamente, a gente queria criar uma Uhum. coisa nossa, desse encontro, da Mari e do Mestrinho, que não fosse nem discos que parecessem com a Mariana, nem discos que parecessem com o Mestrinho. E a gente chegou nesse consenso do Tó, né? Portanto, um produtor que a gente nunca tinha trabalhado, mas que nós dois adorávamos. Então, o Tó foi uma pessoa muito importante nesse processo, sabe? Foi assim um terceiro elemento assim Uhum. importantíssimo. E eu gosto muito de graves, assim, particularmente, né? Eu sou assim apaixonada pela sonoridade grave. E o disco ele tem isso, né? Ao mesmo tempo que ele tem essa coisa moderna ou acústica, e tal, ele tem um som assim muito grande, né? É muito legal. Que bom que você notou isso. Exatamente, bem legal a sonoridade desse disco. E aí a nossa intenção já estava explícita desde o começo, né? Que era fazer, como a Mari falou, fazer algo desse encontro, fazer uma sonoridade desse encontro, né? Uhum. E só que ao longo dos arranjos do nosso caminho foram surgindo tantas coisas, né? Que fizeram com que isso acontecesse também, que eu acho que até é, 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 superou até as expectativas, né? A gente conseguiu o nosso objetivo e ainda ganhou um plus de coisas que apareceram, né? De coisas que foram surgindo graças ao Thor, né? Que ele é um cara bem experimentador de coisas assim, né? De novidades. Ele Uhum. não tem medo de experimentar. Então isso fez com que o álbum crescesse mais e mais. Sim. Por falar em novidade, eu queria voltar ao assunto de boy lixo, né? Que dá essa atualização no discurso do discurso vigente do forró, que costuma ser uma voz masculina, então, ou um eu lírico de uma perspectiva masculina, e poder trazer não só a voz feminina, não só a voz da mulher, mas também uma própria expressão que é dos dias de hoje e uma situação que é bastante comum no mundo contemporâneo, né? Como é que é fazer essa ponte, como a Mariana trouxe, né? Entre um estilo tradicional com um tema tão atual? Olha, o boy lixo, na verdade, assim, eu usei um recurso de linguagem de dentro do forró, mas atualizando as palavras, porque esse Uhum, recurso que é trazer, falar de coisas super difíceis que botam o dedo na ferida, mas de uma maneira engraçada, leve, divertida, isso o forró tem muito.
e desse lugar meio sambado, meio Jackson, meio partido alto também junto. Então, acho que tem os dois, né? É atualizar a linguagem, mas ainda num recurso que é recorrente no forró, sabe? Uhum, E uhum. eu fiz essa música para uma amiga minha, né? Que ela estava passando por um boy lixo muito grande, um cara muito horrível. Enfim, qual é a mulher que nunca passou, né, por um boy lixo? Então, acho que essa música vai reverberar, assim, vai fazer sentido para muitas mulheres e para muitos homens também, né? É isso. A gente estava falando de grandes mestres, a gente estava falando também dessa história, essa linha do tempo do forró. E Gilberto Gil é um enorme mestre em tudo que ele se propõe a fazer. E eu tenho pra mim que a nossa geração foi muito impactada por Esperando na Janela, né, que já era uma referência dele a uma tradição do forró, usando novamente a palavra tradição aqui, mas que virou um certo hino contemporâneo, assim, uma música que todo mundo conhece, né, na contemporaneidade, uma música nova que ele lançou ali faz uns 20 e poucos anos. Enfim, como é que foi? Pergunta que pode até parecer meio leviana, né, mas como é que foi tê-lo com vocês em Até o Fim? Ah, foi um balaio de emoções, né? Que a gente teve, né? A gente gravou com ele lá no Rio de Janeiro, lá no estúdio dele, a Mariana super emocionada, Muito. né? Eu também fiquei emocionado porque, por mais que eu tenha, né, sempre estado com ele, sempre estou do lado dele, mas ele estava ali cantando uma canção minha, né, de minha autoria, então isso me deixava muito Uhum. emocionado, né? Pela segunda vez, na verdade, né? Foi, mas E pela foi, segunda vez, que onda, hein? Pô! acredita? Eu comecei a tocar com o Gil quando eu tinha 19 anos, né? Então, há muito tempo de vivência com ele e sempre ouvindo ele falar coisas lindas, né? Acredito muito na forma como ele pensa sobre a vida, né? Como ele pensa sobre o amor. Isso sempre foi motivo de muita admiração por ele, né? De conviver com ele e ver tudo isso. Então, ele falava de uma forma muito transcendental de amor, sabe? De uma forma, ele fala que quando a pessoa ama alguém, esse amor jamais vai morrer. Ele pode se transformar, pode Uhum. passar por vários processos, mas ele é para sempre, né? Ele é eterno. E eu admirava muito isso nele. E ele falou sobre isso através também de música, como a música que ele fez para Sandra Drão, Drão. né? Aham. Ele falou muito desse amor. E a partir do momento que eu vivi esse amor, né, que eu senti isso dentro de mim, eu compus uma música e só me vinha ele na cabeça, só Gilberto Gil, porque foi dele que eu ouvi isso, dele que eu escutei sobre esse amor, não só estando do lado dele, mas através da música também. Então, quando eu senti isso, ele foi a primeira pessoa que eu pensei. E a música eu compus de certa forma, assim, foi o que eu estava sentindo, mas também teve a lembrança do que ele também sentia, do que ele também me falava, do que ele também de como ele pensava sobre o amor. E aí Uhum. eu tive muito assim, né? Quando eu mostrei para a Mariana também, ela se emocionou ao ouvir a música e ela também pensou no Gilberto Gil, né? Quando ouviu aí, então a gente não tinha outro caminho, tinha que ir atrás dele para ele participar na música. Então a gente chamou ele e ele aceitou, o maior amor do mundo, né, a cantar essa música. Trouxe também para ele, porque quando ele canta, ele traz a música para ele, para o mundo dele ali, com a personalidade dele e deixou a música super linda. E para a gente foi assim, estar no céu, né? Estar É no céu. um sonho realizado, assim, né? Eu não tô acostumada, assim, que nem o Mestrinho, que já tem duas músicas gravadas pelo Gil. Então eu ficava me beliscando, assim, caraca, meu Deus, que louco que tá acontecendo, sabe? Eu já tinha cantado com ele, né, uma vez, no meu bloco forrozinho, ele veio participar e foi incrível, Uhum. maravilhoso.
E o Gil tem essa representatividade também, né, desse lugar que a gente está falando, de olhar para os mestres e reverenciar o futuro, né? Reverenciar o Uhum. passado e olhar para o futuro. Ele sempre fez isso com o forró. Ele sempre inovou, sempre com muito respeito. Então, acho que tem esse lugar, essa representatividade que a gente também queria ter no disco, através dele. Perfeito. E eu queria ouvir, talvez linkando com o que a gente já conversou hoje sobre as escolhas estéticas do disco, como é que foi a seleção do repertório então? Em algum momento teve aquela conversa de essa música é legal, mas pra sonoridade que a gente tá buscando, talvez ela não entre, não sei. Ou vocês foram atrás de outras canções também que combinavam com esse universo do disco, enfim, como é que foi Eu acho que para a montar? sonoridade exatamente não, porque a gente conseguiu, com aquelas músicas, trazer a sonoridade que a gente queria. Isso era uma coisa Uhum, clara, assim. Mas a gente sabia muito o que a gente queria falar e o que a gente não queria também. Mas a gente sabia que a gente queria atualizar esse discurso, tanto nesse lugar, né, feminista, falar na perspectiva da mulher quanto de falar diferentes tipos de amor também, como o mestrinho acabou de uhum, trazer, né? Então tinha esse lugar assim e trazer luz a essas canções que muitas vezes nós, enquanto forrozeiros, consumimos forró, que vivemos o forró, muitas vezes a gente não dá conta de tantas músicas que existem nesse balaio. Então, a gente uhum, queria também trazer para um grande público essa importância dessas músicas que são clássicos sem ainda serem clássicos, né? São até clássicos dentro do forró, mas fora do forró a gente tem, tipo, até brinco que o forró é muito um real book, assim, né? Tem sempre todas que todo mundo canta sempre, sempre, tal. E elas são maravilhosas, perfeitas, mas tem outras inúmeras tão perfeitas quanto essas. Então a gente também quis trazer essas músicas, que é Cheguei para Ficar, O Filho do Dono, que é a música do Petrúcio Amorim, antiga, mas completamente atual. O Preciso, do Seu Sorriso, que eu já tinha gravado, mas Mestrinho ainda não tinha. E o Ninguém Segura o Nosso Amor, né, que também é outra do João Silva. E foi de uma maneira bem natural, né, mestrinho? A gente foi, assim, tiveram muitas músicas até chegar nessas, e a gente ia falando, ah, tem essa, vamos pensar essa, ah, essa eu não gosto muito, ah, acho que tem. Foi bem natural, assim. Se o Meu Peito Fosse o Mundo, eis o novo álbum de JP, músico que ficou conhecido principalmente no trabalho com o duo Avoá, formado por ele e Bruna Black. A obra foi dividida em duas partes, a primeira sendo lançada em 2023. Inclusive, Ouro Marrom, uma de suas faixas, entrou na lista de músicas brasileiras mais bonitas do ano aqui no Música Pra Ver. Bom, agora a obra está completa, com 10 belas faixas, incluindo parceria com Gilsons, participação de Xenia França e releitura de Emicida. Falar com o JP é sempre um enorme prazer e eu quero aproveitar essa deixa para te contar que tanto ele quanto o Alexandre Orion, que já passou por aqui hoje com a Trago, participaram do podcast Pós-Jovem, o irmão caçula do Música Pra Ver, que traz papos muito sinceros sobre a vida adulta nos dias de hoje. Você encontra os links para os 2 episódios na página deste podcast do musicapavê.com. Mas escute agora a entrevista com o JP para conhecer mais desta obra tão bonita que é Se Meu Peito Fosse o Mundo. JP, para começar a falar do disco novo contigo, eu queria propor um jogo. Se a gente Olha, fosse decupar o Se o Meu Peito Fosse o Mundo, assim, se a gente fosse separar ele em diversas partes que constituem ele, quais seriam essas partes? Quais são os lados que formam esse disco? certo. Esse álbum, na montagem dele, quando eu comecei a pensar o repertório dele, esse nome, inclusive, vem justamente de uma frase de uma outra música minha chamada Garoa, que diz o seguinte: faz de conta que o teu peito agora é um mundo, e nele, lá no fundo, qual é a tua questão? E eu pensei, realmente, qual é a minha, né? O que que eu tenho para dizer? Se eu fosse escolher os assuntos que eu quero contar, que eu quero falar sobre, que assuntos seriam esses? Então, se o meu peito fosse um mundo, se a gente fosse decupá-lo,
Ele envolve muitas coisas de quem sou eu no palco e fora dele, porque eu acredito que no meu caso é muito a mesma coisa. Então, no Se Meu Peito Fosse o Mundo, tem histórias de amores que dão certo, tem histórias de amores que dão errado, tem a minha interpretação sobre isso, tem a minha relação com racismo, tem eu fazendo piada das vezes que os amores não dão certo, tem eu falando sobre os sonhos que eu quero realizar, os sonhos que eu já realizei. Enfim, é uma mistura de muitas coisas que passaram pela minha vida nesses quase 9 anos de carreira, assim, que eu considero. Então, se o meu peito fosse mundo, se a gente fosse decupar ele, é real uma salada de sentimentos, realizações e coisas, porque eu acho que nós todos somos isso. Alegrias, tristezas, coisas que deram certo, coisas que deram errado, é isso. Dito tudo isso, quando é que você soube a cara que esse disco ia ter, esteticamente falando? Faz tempo, porque eu tô muito feliz com esse disco, porque esse disco é o primeiro disco que eu considero que eu sei o que eu quero, eu sabia o que eu estava fazendo, assim. Eu testei muito, errei muito e pesquisei muito fora e em mim mesmo para saber o tipo de som que eu queria, sabe? E aí cheguei nessa conclusão. Então, um ano antes de começar a gravar o disco, eu já tinha começado a compor as faixas e antes disso eu já estava pesquisando referência. Então, eu sei os álbuns que foram necessários para que eu fizesse esse disco, os artistas que foram necessários para que eu fizesse esse disco, assim. Mas em termos de timbres, em termos de sonoridade mesmo, assim, Ah, como é que foi que certo. você chegou lá? Cara, faz um tempo já, assim, na verdade, um ano antes de começar a gravar, enquanto eu compunha as músicas e começava a descobrir que tipo de sentimento eu queria nesse disco e comecei a saber, sacar que era um pouco de tudo e tal, eu falei, tá, o que que eu quero no meu som, assim? E aí, ouvindo muitas coisas, eu montei uma playlist com mais de 5, 6 horas de música, assim, com muita coisa. E aí você vai descobrindo coisas que você gosta muito, mas que você percebe que não tem nada a ver com o que você quer fazer. Isso aconteceu bastante, assim. Uau. E tipo, Uhum. cara, eu amei esse som, mas não tem nada a ver com o que eu quero. Ah, eu amei esse som, mas disso aqui eu só gostei do timbre de caixa. Eu queria um timbre de caixa parecido com isso no meu disco. Ah, disso aqui. E Uhum. aí, pesquisando e pesquisando e pesquisando, eu achei 3 álbuns muito importantes para a construção desse disco, que são o Manga, da Mayra Andrade, o Geography, do Tom Misch, e o Amarelo, do Emicida. Esses 3 discos me nortearam sobre o Tom Misch no lugar de. Ele é um cara, ao mesmo tempo que ele é muito pop, ele também é muito rebuscado. Então ele tem um disco maravilhoso Uhum. que do nada ele coloca 2 minutos de solo e foda-se, saca? E eu acho isso maravilhoso. Porque Sim. a banda dele é incrível. Eu falei, pô, a minha banda também é foda. E eu quero poder explorá-los no disco. A Mayra Andrade é uma artista cabo-verdiana, foi a primeira artista cabo-verdiana que eu conheci. Sem ela, realmente, esse disco não aconteceria. Tem muitas músicas que só existem por causa do que a rítmica dela causou em mim e das coisas que ela, Uau. ela fez. Então, eu fui buscar muito essa onda dessa guitarra cabo-verdiana, essa onda meio África, e foi daí que eu chamei o Chibatinha para gravar guitarra, porque nele eu vi Maravilhoso. essa possibilidade dele colocar esse trampo no disco. Tanto que, aqui entre nós, assim que ele começou a gravar eu comecei a chorar, assim, porque foi muito louco você imaginar uma referência e aí você vê ela acontecendo na sua frente e falar, caramba, deu certo. Então, quando ele começou a gravar a primeira guitarra, eu comecei a ouvir, eu comecei a chorar imediatamente, assim. Foi muito louco isso, muito Lindo, lindo, emocionante lindo. mesmo. E então, tipo, muito tempo antes desse disco acontecer, eu já tava buscando as sonoridades, o Cabé com aquela onda dele de tocar batera, mas ser percussionista também. Então, eu queria muito essa África, a formação da batera do disco não tem tom, tem um atabaque em vez do tom. Tipo, são todas umas formações muito assim. Então foi muito um lance de pesquisa até chegar nesse resultado desse álbum, que tem muito de África e muito de Brasil, porque é isso, né? Enfim. E eu acho que um ano antes desse disco começar, eu já meio que sabia quem que ia gravar, como é que iam ser as coisas. Você falou guitarra, você falou percussão, e tem um lance muito interessante aí, né, Jota? Porque 2024, a música pop brasileira, eu não sei que palavras exatamente, Hum. mas a cena na qual você está inserido dialoga muito com timbres eletrônicos, dialoga muito com sonoridades sintetizadas, e você tá vindo com uma outra proposta, num outro lugar. E aí vem o meu conflito, aí vem o lance que eu acho interessante, sendo muito contemporâneo ao mesmo tempo. Cara, isso sempre foi um lance que eu procurei muito, assim. Eu sou um cara que eu sempre tentei racionalizar o meu sonho, sabe? E chegou num momento lá atrás,
quando eu convidei o Cabé para fazer o meu trampo, que eu falei assim, tá, eu quero fazer a minha música e eu tenho um monte de ideia, mas para eu viabilizar isso, e aí eu tô falando real de pagar boleto, de entender e tal, eu preciso entender como é o Uhum. cenário atualmente, o que que esse cenário atual está propondo como meio que como tendência e como que eu aproveito isso sem me descaracterizar. Isso vale para tudo. Tipo, eu não gostava de usar rede social, por exemplo, mas é impossível. Não tem como construir uma carreira artística atualmente sem isso. Então me adaptei, acabei curtindo, achando do jeito que eu queria fazer, aí tá rolando, saca? Então na música é meio que a mesma coisa. Eu saquei já faz um tempo que estava começando na MPB a usar muito timbre eletrônico, mas como misturar isso sem descaracterizar o que eu gosto? Eu sempre fui um cara que no começo falava, putz, mas timbres eletrônicos no meio, pô, mas e o violão, enfim. E foi aí que eu descobri que tem milhares de possibilidades incríveis de se fazer isso. E foi nisso que eu cheguei no Cabé Pinheiro, que é meu atual baterista, e na época baterista e percussionista, hoje só batera. Enfim. E, e o Cabé era um cara que ele é um estudioso de dança, um estudioso de cultura africana. Então, antes de tocar, ele estuda como é que se dança aquele ritmo, daí coloca aquilo na bateria, mas ele é um cara que, no lugar do surdo, ele põe uma alfaia, no lugar do tom, ele coloca um atabaque, só que ele também usa um SPD com um monte de timbre eletrônico, onde ele grava tudo. E eu vi aquilo e eu falei, putz, legal isso aqui. Massa, junta a tecnologia com a parada raiz, enfim, gostei disso. E nesse disco, anos depois, né? Depois de conhecer o Cabé, depois de perder vários preconceitos idiotas que eu tinha com relação a essa mescla de tecnologia e tal, eu comecei a gostar muito disso, de timbres eletrônicos somados ao que eu já estava fazendo. Tanto que é aí que entra o rap na minha vida. O álbum Amarelo do Emicida é um álbum também importantíssimo para que eu fizesse o meu disco. Tanto que eu cheguei na produção do Felipe Vassão para ser o produtor do meu disco. Através disso, tudo que eu amo do Emicida, eu amo muitas coisas do Emicida, mas a maioria delas quem produziu foi o Vassão. E Uhum. aí cheguei nele para convidá-lo para fazer o disco. E foi de propósito essa mescla de tudo que eu queria de orgânico, do som do violão ali na cara aparecendo com as percussas, mas que a gente também usasse muita coisa eletrônica, que a gente sampleasse coisas que a gente de fato gravou. Tem música que eu tô batucando no violão, isso virou um sample para a gente usar nas faixas, enfim. Eu sempre gostei muito faz um tempo já que eu tenho gostado muito de mesclar as possibilidades todas, assim, é muito bacana quando você se desprende das regras, sabe? E só brinca de fazer música dentro das possibilidades todas que a gente tem. E a minha interpretação do lado de cá, como ouvinte, e do lado de cá do palco no show, assistindo o que tá acontecendo ali, com a banda tocando também, eu penso que colocar o orgânico, colocar o violão no primeiro plano, ter ali as batidas dos samplers e tal, enfeitando, recheando, dando um gostinho a mais ali, né? Um temperinho diferente, mas o protagonista ser o que é orgânico, eu penso que vai ao encontro de uma mensagem mais de coração, sabe? Dessas músicas, assim. Vem de um lugar mais de corpo, um lugar mais de vivência e um lugar menos sintetizado, um lugar menos, usando um sinônimo, né? Artificial, saca? Cara, muito massa você falar sobre isso, porque de fato, Felipe Vassão foi o primeiro cara que botou em palavras isso, assim. Ele chegou, eu convidei ele para fazer o trampo, ele foi num show assistir. E depois de assistir o show, ele falou, cara, porque até então ele ia fazer uma música só que aí a produção ficou tão foda que a gente falou, cara, pelo amor de Deus, faz meu disco todo. E aí ele, depois que ele viu o show, ele falou, cara, beleza, vamos fazer essa música aí. Só que vamos fazer assim, eu assisti o show, achei muito foda vocês tocando, ele inclusive elogiou isso, que até então eu nunca tinha achado como algo a ser considerado, mas ele falou, cara, é muito bacana porque eu fui no show de vocês e vocês tocam tudo, né? A dinâmica, quando abaixa o volume, são vocês tocando. Quando aumenta, são vocês tocando. Ele falou, cara, isso é muito bacana, porque cada vez mais gente, e tá tudo bem, faz parte da época. Cada vez Sim. mais gente tem usado muito VS e muitas coisas, e tem tocado cada vez menos e tal. E é muito bacana você insistindo nessa parada, é uma característica sua. Legal, quero ver vocês tocando então. Quero ir no ensaio ver vocês tocando, porque já tem uma parada funcionando aqui. Eu não quero reinventar nada. Eu quero saber o que você já tá fazendo e a partir daí produzir. E aí, quando ele produziu a primeira música e foi convidado para fazer o disco, isso foi uma coisa que ele bateu muito na tecla, e o Marcos Preto e o Rodrigo Lemos também, como diretores, que é, cara, Uhum. você tem uma banda muito foda, uma banda muito boa, que realmente toca muito bem. Você toca violão muito bem, canta muito bem, assim, esse lance da tua voz e do violão
e o jeito que você toca que é muito seu, isso o Vação falando, né? Sempre foi muito presente. Então, nesse disco, se a gente quer dar característica para um artista, se a gente quer definir como é a tua cara, tanto a tua voz quanto o teu jeito de tocar violão e a tua banda que toca muito, tem que aparecer. A gente tem que conseguir achar esse equilíbrio de mostrar isso, porque isso acabou virando DNA do teu som. E a gente não pode abandonar essa parada agora, saca? Tem que. Ó, o Jota é um cara que canta e toca violão e a banda dele é foda e a gente tá mostrando isso aqui, sabe? Então foi um lance Uhum. de escolha estética mesmo, da gente conseguir, sem exageros, claro, não virar uma fritação, né? Mas a gente conseguir imprimir isso no álbum, eu acho que deu certo. E, enfim. Deu certo sim. A minha próxima pergunta, a minha sensação é que você já tá respondendo ela. Hum. Desde 10 minutos atrás. Mas, Jota, chegar aos nomes Xenia França e Gilsons pra estarem com você nesse disco, como é que foi? Cara, eu tô muito feliz com tudo que rolou nesse álbum, inclusive os feats, porque foi tudo de uma maneira muito natural. Simplesmente quando eu vi tava acontecendo. A Xênia, ela é muito amiga do Teodoro Nagô, que é compositor de algumas faixas desse disco, inclusive. E eu acho que num primeiro momento a gente se conheceu pessoalmente por causa dele e tal. E aí, se eu não me engano, houve uma época em que a gente acabou se encontrando muito, eu e Xênia. Sarau na casa de alguém, estávamos os dois. Festa de não sei o quê, estávamos. Aí chegou um dia que depois, sei lá, num período de 2 semanas, a gente se encontrar 5 vezes. A Xênia chegou pra mim e falou assim: Jota, eu acho que a gente tá se encontrando muito, a gente devia ser amigo. Tipo, desse jeito. Aí eu falei, beleza, eu gostei disso. E aí, cara, Xênia, a gente frequenta a casa um do outro. Xênia vem aqui tomar café e fica até 3 horas da manhã falando besteira. Enfim, ficamos amigos. E eu comecei a ter essa ideia de, putz, eu podia chamar a Xênia pra fazer alguma coisa, mas será que tá muito cedo pra chamar a Xênia? Porque, pô, Xênia é a França, não sei o que e tal. E aí, um dia, num show dela, num sofá e tal, fui assistir o show. E ela me viu na plateia e sabia que eu ia começar a gravar o disco. Aí ela no microfone falou assim: E aí, você não vai me chamar pra gravar esse disco, não, JP? Eu tô ligado pra gravar no palco, assim. Eu falei: Ah, eu já tenho até a música. Aí mandei a música pra ela, ela adorou e, enfim, ela gravou a faixa. E com os Gilsons foi meio que parecido também, assim, no quesito naturalidade, né? Porque eu tava Aham. numa época em que eu tava viralizando com alguns vídeos autorais meus tocando. E nessa de 20 seguidores, os meninos dos Gilsons começaram a me seguir também. Mandaram mensagem e o José falou assim: Cara, a gente devia compor juntos, vamos fazer alguma coisa, enfim. E aí eu comecei a compor Feito a Maré algum dia na vida e pensei, putz, podia mandar pra alguém, podia mandar pra ele, na verdade, né? Será que ele vai curtir? E aí mandei pro José, mandei pra ele. E aí na hora ele mandou uma mensagem e falou assim: Cara, para, não termina essa música não, eu quero participar disso aí, essa música tá muito foda, enfim. E aí ele veio pra São Paulo, a gente terminou a música juntos. E aí ele mesmo sugeriu, pô, vamos lançar com o Gilson, vai ser legal, os meninos vão adorar, enfim. E foi desse jeito que vieram as duas parcerias. É, ou seja, tudo muito natural, tudo muito orgânico. Aham. Como todo disco tem se Exato, apresentado pra você, exato, né? exato, exato. E uma coisa que eu acho importante te perguntar, assim, é que, como você disse, são 9 anos de carreira aí até esse disco estar no mundo, né? Em algum momento você precisou fazer algum tipo de escolha sua desse material, ou se diferenciar, ou se assemelhar a Voar? Cara, eu pensei muito sobre isso, de fato houve um lance, a conclusão que eu tenho é que, tipo, é inevitável que lembrem alguma coisa, porque o Avoar sou eu também, né? Sou eu e a Sim. Bruna, mas sou eu 50% da também. Voar é você. Metade sou eu. E acho que como a carreira como um todo, né? Uma coisa que a gente pensa muito sobre o Avoar, e foi aí que eu fui buscar, que ficou mais tranquilo brincar de fazer coisas, é que ficou muito nítido para mim e para a Bruna que tanto musicalmente quanto em matéria de conquistas, de possibilidades, enfim, existem coisas que eu só vou ser capaz de fazer junto com a Bruna. E existem coisas que a gente só vai ser capaz de fazer separado. Porque quando a gente tá junto, tem aquilo de, ó, pensei nisso aqui, o que que você acha? A Bruna sugere e modifica aquilo que eu pensei, e musicalmente, enfim. Então tem coisas que vão se, que à medida que a gente vai fazendo juntos, vão tomando uma característica única. E a partir do momento que não tem ela para interferir no meu processo criativo, ou também não estou presente para interferir no dela, isso gera outros caminhos. Então a gente achou um jeito muito leve de simplesmente deixar isso acontecer e de ver as possibilidades que isso traria,
ao mesmo tempo que é muito louco, assim, eu sei que eu não sou o mesmo cantor e o mesmo compositor e o mesmo artista desde que eu encontrei a Bruna. Eu sei que eu busco Uhum. coisas diferentes em melodias, em harmonias e tudo, e sei a diferença que eu também fiz musicalmente na vida dela, porque eu vejo as coisas que ela sugere no violão hoje em dia e tal, então eu sei que a gente mexeu muito artisticamente um com o outro. Então é muito doido que mesmo quando eu tô sozinho, de certa forma eu sei que teve influência dela em algumas coisas e vice-versa. E deixou de ser olha, acho que nunca foi, mas quando a gente levantou esse ponto, a gente percebeu que não era um peso ficar se preocupando em ficar muito diferente do Avoar ou não. Mas claro que houveram escolhas que a gente realmente tomou. De tipo, no começo a banda do Avoar era a minha banda, né? Era a mesma banda. Uhum. E aí a gente foi modificando banda, formações, jeito de compor e tal, e aí naturalmente isso foi se distanciando. Hoje em dia, inclusive, eu acho que os três trampos, especialmente no palco, são muito diferentes, assim, e até nos Sim. lançamentos também, eu considero já tomando caminhos bem distintos, assim. Sim, legal. E, bom, a Voar é sua soma com a Bruna Black. Você Hum. falou da sua soma com o Felipe Vassão, falou da sua soma com Gilsons, com Xenia França e outros nomes que a gente levantou aqui hoje. Eu queria perguntar pra você, assim, quais outras somas você ainda quer fazer? Quais outros resultados você ainda quer chegar? Cara, muitos, tem muitos novos sonhos, é muita coisa que eu tô vivendo hoje. Eu achava que era impossível de rolar e tá rolando. Então, tô me permitindo ter novos objetivos, novos sonhos, assim. Somas artísticas milhares, cara. Eu quero muito subir no palco, compor enfim, lançar coisas com Lued Luna, com Xenia França de novo, com mais coisas com o Teodoro, com a Mayra Andrade. Quero muito cantar com a Mayra, compor com ela, com o Tom Misch, com o Djavan, com o Gilberto Gil. Enfim, eu tô muito ansioso para todas as possibilidades artísticas que são possíveis. Até coisas que ontem mesmo eu acabei conhecendo Salvador Sobral num rolê aleatório, assim. Não sei se você conhece o artista português maravilhoso. Eu tava no rolê e aí me chamaram pro sarau quando eu vi tava lá o Tim Bernardes, inclusive, que é outro gênio, o Salvador Sobral e mais uma galera meio que sem querer. A gente começou a conversar, trocamos contato. Então, enfim, tô aberto a essas possibilidades e muito ansioso pelas coisas que eu nem sei ainda que eu vou ter de parcerias daqui para frente. E sobre sonhos, quero muito tocar em mais países, em mais estados. Tem muito lugar do Brasil que eu não toquei ainda. Quero ganhar um Grammy um dia. Enfim, muitos objetivos aí daqui para frente. Sim, e até lá aprendeu com Xenia França, né? O lance é do microfone no palco, intimidar as Exatamente, pessoas. exatamente. Vou fazer isso também. Vou ter essa cara de pau aí de falar, tô vendo você ali, vamos gravar uma coisa. Vou começar a fazer isso. E esse foi mais um episódio do podcast Música Pavê, uma produção 100% independente e gratuita como tudo que o Música Pavê faz. Além de mim, André Felipe de Medeiros, o episódio contou com Vitor Henrique Guimarães nos bastidores. A trilha, como sempre, é do Cientista Perdido. Nos vemos no próximo episódio ou antes dele pelo musicapavê.com. Valeu, até mais!